Olá, bom dia Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, semana passada nós não tivemos as nossas lives rotineiras, que são as terças e quintas, né? Pela manhã, que eu tenho dito a vocês, que é às 6 horas da manhã no horário de Manaus, às 7 horas da manhã no horário de Brasília, né? Nós temos falado aqui nesses dias, nesses horários, temos falado bastante. Bom dia, Mari. Temos falado bastante a respeito de credenciamento, a respeito de saúde suplementar, a respeito da importância do profissional que trabalha na área de credenciamento, né? A respeito da valorização desse profissional dentro das instituições de saúde, né? E eu tenho conversado bastante sobre isso aqui com vocês, tenho estado à disposição no WhatsApp, no direct, nas caixinhas de perguntas, sempre a gente discute, a gente fala bastante, não só aqui nas lives, mas a gente interage em outras redes também, e isso tem sido muito gratificante para mim. E eu espero que vocês estejam gostando. Oi, João, seja bem-vindo. E eu gostaria muito do feedback de vocês, saber de vocês se vocês estão gostando, saber de vocês se esse assunto tem trazido, tem sido proveitoso para vocês, tem tido alguma melhoria no trabalho de vocês. Oi, Aline, seja bem-vinda. Eu gostaria muito de saber de vocês, gente, sobre isso, saber se vocês estão gostando desse trabalho, saber se vocês têm outras ideias, saber se vocês querem mudar de assunto, porque a gente tem bastante assunto aqui para trazer para vocês, gente. Como vocês sabem, eu sou enfermeira, né? Eu sou especialista em auditoria, em direito médico, eu sou gestora de faturamento, sou gestora também na área comercial em algumas empresas. Então, assim, a gente tem bastante assunto. E nesse tempo eu tenho trazido para vocês a respeito de credenciamento entre prestadores de serviço de saúde e operadoras de plano de saúde, né? Falado bastante a respeito de saúde suplementar, porque esse é um assunto que me faz brilhar os olhos. Eu gosto muito desse assunto, eu gosto muito de falar sobre saúde suplementar e acho que esse profissional que trabalha nessa área precisa ser visto, precisa ser valorizado dentro das instituições de saúde. Mas a gente tem N assuntos para falar, a gente tem muito conteúdo aqui para trocar ideias aqui com vocês, né? Que quando a gente fala alguma coisa, a gente também aprende com vocês, porque vocês trazem muitas ideias. E, gente, eu tenho deixado também aberto aqui para vocês, gente, quem quiser entrar na live, quem quiser conversar, quem quiser bater um papo comigo aqui, trazer suas ideias, a live tá aberta, tá? Sempre que eu inicio uma live, eu deixo sempre aberta para que vocês fiquem à vontade. Quem quiser conversar, é só pedir aqui para entrar, ou já faz a solicitação, ou manda aqui nos comentários dizendo que quer falar, que quer conversar, que eu chamo você e a gente bate um papo aqui, tá bom? Enquanto alguém decide entrar, gente, semana passada foi o dia do faturista, dia 10 de junho foi o dia do faturista, né? E a gente tem falado aqui também que esse profissional que é responsável pelo credenciamento hospitalar, ele tem que estar envolvido em todos os setores da empresa. Ele precisa saber da importância, ele precisa saber que o contrato, que a proposta que ele vai fazer para a operadora, que a contratualização, esse instrumento contratual, ele é o norteador para todo o serviço que acontece dentro da instituição de saúde, dentro do prestador de serviço de saúde, da recepção até o faturamento. E o faturamento, quando a gente fala de faturamento, a gente não está falando de um setor restrito, né? Não é um setor faturamento, a gente está falando de um processo de faturamento. Por que a gente deve pensar assim? Porque tudo que acontece, desde o momento em que você agenda o procedimento até o momento em que fecha a conta hospitalar, todas as ações executadas desse momento até esse último momento que eu falo a vocês, que é o fechamento da conta, e ainda nem é o último momento, porque o último momento mesmo é quando a operadora quita essa fatura encaminhada para ela, né? Está envolvido o faturamento. Então, todos esses processos anteriores ao faturamento efetivamente dito, propriamente dito, que é o fechamento da conta, fazem parte do faturamento, influenciam no faturamento. Por quê?
Qualquer ação executada diferente do que está em contrato ou diferente do que espera o manual da operadora de plano de saúde é motivo de glosa. Qualquer ação realizada fora do que está estabelecido nesse contrato é motivo de glosa. E quem é responsável por essas glosas, por depois recorrer a essas glosas ou analisar essas glosas e saber se elas são pertinentes ou não? O faturamento, que é aquela ponta final. Então, falando dessa forma, a gente entende que faturamento é um processo que envolve, é o processo macro que envolve todos os demais processos anteriores a ele. Então, o registro de enfermagem, o registro médico, o registro da fisioterapia, o registro da psicologia, o registro de tudo que acontece dentro da instituição de saúde faz parte do fechamento dessa conta. Se esses registros conflitarem, esse faturamento vai ser encaminhado para a operadora de forma equivocada. Então, é uma importância... Oi, Aline Moreira, seja bem-vinda, Aline. Então, todos esses processos são importantes para o fechamento dessa conta. Você percebe? O tamanho da responsabilidade, o tamanho da importância que tem o final desse processo, não só o final, mas que tudo transcorra corretamente até que se feche essa conta hospitalar. Então, a gente chama de faturamento o processo como um todo. E em função de ter sido semana passada o dia do faturista 10 de junho, e a gente não ter falado aqui, nós não falamos praticamente nada, né? Só fizemos um post aqui em homenagem aos faturistas e não falamos muito sobre isso, porque semana passada não tivemos o tempo devido para falar aqui. Então hoje nós vamos falar sobre esse final desse processo, sobre o faturamento, dentro do faturamento estão envolvidos esses profissionais que têm essa importância grandiosa, que são os faturistas, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso, porque isso não deixa de ser importante dentro do credenciamento também, que é como eu falei a vocês, que as etapas anteriores a esse final do processo devem estar contidas no contrato de forma adequada, para que essa conta seja encaminhada para a operadora de forma correta, né? Então a gente sabe, gente, que o setor de faturamento ele tem uma importância muito grande dentro das instituições de saúde. Por quê? Porque ele é responsável por converter em lucro todas as operações de prestação de serviço produzidas pelos atendimentos. Todos os atendimentos que acontecem devem ser convertidos em lucro, ou seja, em cobrança, em conta, não necessariamente no lucro, mas é ele que vai fazer com que a vida financeira da empresa transcorra corretamente, ou seja, tudo tem que acontecer corretamente. Então, esses profissionais que compõem o faturamento são responsáveis por fazer com que todo o processo anterior a ele culmine para uma conta hospitalar, que é o que vai trazer o resultado financeiro dessa instituição de saúde. Então, esse é um processo de grande importância, tá? E apesar da relevância da função, gente, desempenhada por esses profissionais, pelos faturistas, o volume de contas, os prazos apertados, a falta de informação interna, né, faz com que esses profissionais tenham uma dificuldade muito grande em fechar todas as atividades do mês. Porque ele trabalha com prazos, cada operadora tem um prazo distinto, cada operadora tem regras distintas. Então você imagina, nem todas as empresas têm um sistema de gestão bem parametrizado, que permita o fechamento dessa conta sem muito manuseio. Então os profissionais de faturamento, eles precisam estar empenhados no sentido de conhecer todas as regras contratuais, no sentido de conferir, eles precisam fazer, apesar de sistemas, e tem empresas que têm sim sistemas bons, como o Tazi, por exemplo, que é um dos bons sistemas que a gente tem hoje, mas nenhum sistema funciona bem se ele não for bem alimentado, né? É como uma Ferrari sem motorista, precisa ter o motorista. Então, apesar do sistema de gestão ser bom, ele precisa ser bem parametrizado, ele precisa ser bem alimentado, ele precisa ser manuseado por bons profissionais, né? Então,
ainda que exista um bom sistema de gestão, é necessário que o faturamento faça esse cheque, faça essa análise. Então, apesar das muitas funções, além das muitas funções desses profissionais, que é buscar guias em outros setores, esse final, esse faturamento, o setor de faturamento, que apesar de ser processo, no final existe um setor que é o final, aqui, ou então esses profissionais, ele é responsável por validar o atendimento e validar também, garantir que esses atendimentos foram efetivamente transformados em conta hospitalar para serem encaminhados para a operadora. Então veja o tamanho da responsabilidade desse profissional e veja também a importância que deve ter os demais processos em função desse final desse processo aqui, que é o faturamento. Imagina, eu, enquanto faturamento, devo ser responsável por validar o atendimento e por garantir que esse atendimento vá para a operadora. Mas existe uma outra equipe aqui inicialmente que é responsável pelo atendimento. Essa equipe precisa ter responsabilidade tão grande quanto o faturamento de garantir que essas guias, esses atendimentos que aconteceram vão estar registrados para passar posteriormente ao faturamento. Não pode ser relapso, não pode deixar de qualquer jeito e imaginar, oi Gumide, seja bem-vinda, querida, imaginar que é o faturamento que deve depois correr no final do mês ou na data do fechamento desse faturamento, correr em desespero para pegar essas guias e encaminhar para a operadora. Não, a responsabilidade é mútua. Tem que ter essa consciência, tem que ter essa noção de que se você não cumprir o seu papel corretamente aqui, isso vai culminar numa falha no processo final. E não pode simplesmente achar, é responsabilidade do faturamento? É fato. O faturamento precisa garantir que essas guias, que esses atendimentos vão ser transformados em conta hospitalar. Precisa garantir isso. Mas garantir com o quê? Com a cooperação das demais equipes. Todas as equipes devem estar envolvidas nesse processo. E deve ter a responsabilidade tão grande quanto a equipe final de faturamento. Porque senão, gente, ninguém trabalha sozinho. A empresa deve trabalhar, a instituição de saúde deve trabalhar orquestradamente. É como uma orquestra mesmo. Precisa iniciar e precisa depois dar a continuidade desse processo, precisa ser de forma correta. Se você inicia mal o processo, ele vai finalizar ruim. Se no meio do processo existe uma falha, no final do processo isso vai ter um resultado ruim, não vai ter um resultado positivo. Então as equipes envolvidas nesse processo precisam entender que todas têm tamanha responsabilidade tão grande quanto a do faturamento em manter a documentação adequada, em manter os dados adequados, em manter os registros adequados. O faturamento tem a responsabilidade também de orientar essas demais equipes, de interagir com as demais equipes. Eu acho que, não sei se foi ontem que a gente fez uma postagem aqui em relação à importância do diálogo do faturamento com os demais setores, né? É importante sim que o faturamento passe para os demais setores. Quais são as regras, de que forma essa conta deve subir, de que forma essas guias devem ser, o que deve conter nas guias, porque as demais equipes não conhecem todas as regras. Apesar de que as equipes têm que conhecer os demais processos, precisam conhecer também o contrato, precisam conhecer as regras contratuais, mas quem trabalha diretamente com isso, quem trabalha envolvido com isso de uma forma mais efetiva é o faturamento, são os faturistas. Então, sim, o faturamento deve passar para as demais equipes, deve fazer educação continuada, deve ter reuniões contínuas para informar sobre a importância de cada operador, o que deve conter na cobrança de cada operadora, quais são os registros exigidos. Tem uma forma geral, tem um registro geral que é peculiar a todas as operadoras, são peculiares a todos os registros, porque são orientações da Agência Nacional de Saúde, mas tem algumas particularidades que são de cada operadora. Então, as demais equipes precisam saber dessas particularidades. Quem é que pode falar sobre isso? Faturamento e também o analista de contrato, a pessoa que formatou o contrato, a pessoa que fechou o contrato também é responsável por direcionar essas informações para as demais equipes. Então é necessário que as equipes estejam envolvidas no processo de uma forma orquestrada, onde todos conheçam as informações.
da mesma forma, né? De uma única informação sendo direcionada para todos os setores, para todo mundo falar a mesma língua. No final, tudo sai tranquilo, tudo sai correto. Não deixar isso só sobre a responsabilidade do faturamento, né? E grande parte, gente, do tempo desses profissionais de faturamento, ainda falando dessa equipe, né? Grande parte do tempo desses profissionais é perdido. É perdido. Por que eu digo que é perdido? Porque eles ficam contando materiais, contando medicamentos, tentando localizar documentos, fazendo revisão de kits que muitas vezes não são bem montados dentro do sistema de gestão. Os kits, normalmente a gente vê que o kit de material associado a cada medicamento. Quando isso não é bem monitorado na dispensação dessa medicação, todos esses materiais, todos os kits caem na conta hospitalar. Cabe a quem excluir dessa conta hospitalar? Faturamento. Faturamento vai ter que avaliar essa conta hospitalar, verificar o que foi efetivamente utilizado, excluir da conta o que não foi utilizado para mandar corretamente para a operadora. Então isso poderia inclusive também ser resolvido, ou pelo menos amenizado, as empresas que têm essa consciência, ou que enxerga esse processo, com a importância desse processo, poderia ser resolvido com pré-faturamento ou com auditoria interna. A auditoria interna é muito importante no processo das instituições, dos prestadores de serviço de saúde, porque ela vai avaliar todas essas inconsistências que acontecem, sim, é natural, mas ela vai avaliar antes de chegar no faturamento. O faturamento com isso não perderia o tempo que tem para avaliar as questões administrativas, que é no encaminhamento do XML. No momento de encaminhar o XML é uma outra análise, isso aí é uma outra auditoria. A parte de XML, o encaminhamento do arquivo eletrônico para as operadoras de plano de saúde, não deixa de ser uma auditoria. É uma auditoria eletrônica, é uma validação desse arquivo. Então já tem uma outra auditoria quando chega aqui nesse faturamento. Então, tecnicamente, é importante que os prestadores de serviço de saúde tenham uma auditoria interna ou um pré-faturamento para fazer as análises, para acompanhar esse processo do início do atendimento. Oi, Hildo, seja bem-vindo. Do início do atendimento até o final aqui, até chegar no faturamento, para que esse profissional, esse faturista, fique tranquilo para validar o seu arquivo XML, para trabalhar com as questões administrativas, para encaminhar esse arquivo da forma mais correta possível para a operadora, para não ter esse desgaste ao invés dele avaliar aqui as questões administrativas, que essas sim são próprias de faturamento, ele acaba se envolvendo em parte técnica, ele acaba se envolvendo na conta hospitalar, isso aqui é pertinente, isso aqui não é pertinente. Se o prestador de serviço de saúde não tiver uma auditoria interna ou um pré-faturamento para fazer essa análise, o seu final aqui do seu faturamento fica sobrecarregado. Isso é bom para alguém? Não é bom para ninguém. Não é bom nem para o profissional que vai trabalhar com psicológico abalado. Psicologicamente e fisicamente esse profissional vai trabalhar abalado, porque esse profissional tem sim uma grande responsabilidade, porque ele trabalha com prazo e ele precisa mandar e ele é cobrado, não tem jeito, ele precisa ter esse senso de responsabilidade, ele precisa ter esse gerenciamento de tempo. Mas quem vai perder mais com isso? A própria instituição. Isso vai retornar em glosa. Se essas contas não forem corretamente, ela vai retornar em glosa. Glosa é um retrabalho, gente. Glosa, às vezes, quando acontece, é uma oportunidade de melhoria dentro da empresa? É, porque você vai observar seus processos internos e você vai organizar, você vai corrigir o que está errado. Mas sabe qual é a pior glosa que existe? É a glosa é a conta que você deixou de cobrar. É o item que você deixou de cobrar. É uma glosa assim. E essa é uma glosa que ninguém vai te dizer que aconteceu. A glosa, você só vai ver a glosa quando você cobra equivocadamente, quando você cobra a mais para a operadora de plano de saúde. Porque aí ela vai te dizer que você cobrou a mais e aí ela vai te glosar. Quando você cobra a menos, ninguém vai te dizer isso não, nem a operadora e nem ninguém. Então esse é um processo muito importante. É perigosíssimo para o prestador de serviço de saúde que não tem essa noção da importância dessa glosa que existe dentro do prestador, que não é vista, que o Hildo acabou de falar aqui, a glosa cega, realmente é uma glosa cega, é algo que ninguém enxerga, você deixou de cobrar, nem você viu, se você não viu, você imagina a operadora, se você nem cobrou, essa sim te dá um prejuízo maior ainda. Aí o que você pensa? O meu contrato está mal feito, a minha cobrança foi mal encaminhada, eu preciso negociar, preciso aumentar os valores do meu serviço. Não, primeiro corrija seus processos internos. Talvez você nem precise negociar novos valores.
O que você precisa é corrigir seus processos internos, é observar onde estão as falhas, para depois você entender se realmente está tendo lucro ou se realmente é falha no seu processo, no encaminhamento da sua cobrança. Entendeu? Então, o prestador de serviço que tenha a noção, que tenha a convicção da importância dos processos bem trabalhados, bem coordenados, e não deixa isso totalmente sob a responsabilidade do final do processo, que é o faturamento, ele ganha muito com isso. E gente, não adianta cobrar. Você vai cobrar uma equipe, mas você não está dando estrutura para essa equipe. Você precisa estruturar seus processos internos. Você precisa dar suporte para a sua equipe. Aí depois você começa a acompanhar esses processos. Entendeu? Então, esses profissionais, os faturistas, o faturamento, é um setor que sofre. A gente percebe que muitas instituições eles sofrem, porque a visão dos empresários, a visão das instituições não são tão claras em relação a esses processos, não são tão claras em relação ao estudo dos processos anteriores ao final de tudo, que é a cobrança da conta hospitalar, né? Para vocês terem uma ideia, gente, a Federação de Hospitais e Clínicas de São Paulo, ela aponta que 97% dos serviços de saúde dos serviços com plano de saúde foram enviados nas contas com glosas aos contas. Então, imagina, 97% das contas encaminhadas aos planos de saúde tiveram glosa. Isso no ano de 2020. Imagina, gente, se isso fosse trabalhado. Essas glosas que foram enviadas são as glosas que foram identificadas, ou seja, a operadora entendeu que você cobrou equivocadamente, levando em consideração o contrato que você tem com ela. Mas e o que você deixou de cobrar? O que você deixou de cobrar? Quem é que vai te dizer? Ninguém vai te dizer. Ninguém vai te falar sobre isso, né? Então, isso é um dado que comprova, gente, que apesar dos esforços envolvidos pelas equipes de faturamento, o volume de glosa é muito elevado, né? E isso acarreta um trabalho para o setor, um retrabalho e um prejuízo enorme para as instituições de saúde, né? E as contas glosas, porque as contas glosadas precisam ser recursadas, e para recursar, você recursa e tem um prazo. Você perde com isso. Tem operadora que tem 6 meses para ela responder um recurso de glosa. Isso quando responde, isso quando cumpre o prazo que está estabelecido no contrato. Porque, na grande maioria, os prazos também não são cumpridos. As respostas de glosa não são dadas no tempo que a gente espera, no tempo estabelecido em contrato. Então, evitar glosas, evitar falha nesse processo é sempre um ganho para todos. Tanto para a instituição, quanto para os profissionais que vão trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Isso é bom para todo mundo. E tem mais alguém aqui, gente, presente, que queira falar alguma coisa? Tem alguém que queira entrar na live e discutir um pouco a respeito disso? Não sei se o Hilda ainda está por aí. Tem alguém aqui que queira falar, gente, sobre faturamento hospitalar, sobre glosas, sobre credenciamento? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, com vocês hoje, gente, um pouquinho a respeito de faturamento, um pouquinho a respeito de conta hospitalar, um pouquinho a respeito da importância desses profissionais, a respeito da importância do acompanhamento dos processos, né? Isso é realmente um fato que a gente vê, que acontece com muita frequência, né? Não tem, esse processo não é visto da forma ideal, e com isso a gente acaba tendo que trabalhar com muitos recursos de glosa, com muitas contas encaminhadas equivocadamente. Então isso é importante. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Na quinta-feira nós estaremos aqui de volta, se Deus quiser, falando ainda sobre esses nossos assuntos. O tema a gente vai divulgar um pouquinho antes, eu não divulguei ontem para vocês sobre o assunto, mas eu acredito que devamos sim divulgar para vocês antes da quinta-feira, tá? E é isso aí. Como ninguém se manifestou aqui para falar, eu vou encerrar o nosso assunto. E quinta-feira eu aguardo vocês. Quando a live concluir, vai ser deixada uma caixinha de perguntas lá nos stories, tá, gente? E aí vocês façam seus questionamentos. Quem quiser fazer questionamento lá, quem quiser colocar suas ideias lá, fiquem à vontade. Nos directs também, tá? No meu WhatsApp, eu estou sempre à disposição de vocês. É um prazer sempre estar aqui com vocês falando sobre esses nossos assuntos. E eu espero que esteja sendo proveitoso para todos. Um abraço a vocês e até o nosso próximo encontro. Até mais, gente!